Olá, tudo bem? A religião amedronta os seus fiéis, as pessoas que seguem a eles, que confiam nas pregações, nas palavras deles, por eles serem doutores, terem anéis, ter uma boa oratória, e ficam por aí sendo enganados pela religião. Quem era Beelzebu? Esse nome Beelzebu é utilizado dentro dessas chamadas igrejas, principalmente as pentecostais e as neopentecostais, e também na prática das obras da carne que a feitiçaria faz. Se utilizam deste nome Beelzebu para amedrontar as pessoas, para colocar pânico, colocar terror nas pessoas. As pessoas que seguem eles, por não terem curiosidade de aprender, não terem interesse em ter conhecimento da verdade, ficam sendo enganadas. Ficam acreditando em tudo que eles dizem. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: quem era Beelzebu? Deixa eu te falar uma coisa. Semana passada, semana retrasada, alguns dias atrás, eu gravei um vídeo sobre a queda de Lucy. Nem vou falar o resto, por quê? Eles excluíram o vídeo. Olha que absurdo. Até o algoritmo do YouTube, a ferramenta que vê vídeos, achou aquele nome, achou aquele tema, um tema que poderia amedrontar as pessoas, colocar pânico nas pessoas. Veja o absurdo, a falta de conhecimento desse povo. Veja como é terrível a falta de conhecimento. Até a computação, o algoritmo que analisa vídeos, entendeu isso. Então não sei se esse vídeo vai durar muitos dias, mas está aqui. Mas eu vou passar o meu entendimento. Quem era Beelzebu? Por que nos dias de Jesus eles falavam Beelzebu, Beelzebu, Beelzebu? Já Paulo não tem isso. Já na sã doutrina, quando você vê, você não vê Paulo falando, olha, isto está acontecendo na cidade de Roma, na cidade de Colosso, na cidade de Filipos. Por quê? Porque o príncipe do inferno, Beelzebu, está atuando na vida das pessoas. Paulo não falava isso. Já os judeus, já nos livros históricos, dos 66 livros, tirando os apócrifos, dos 66 livros, os que foram mais adulterados foram os livros históricos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Já começa pelos escritores. Ninguém sabe ao certo se realmente Mateus foi Mateus que escreveu, Marcos foi Marcos que escreveu, Lucas foi Lucas que escreveu. Já começa por aí. Os papiros que eles se utilizaram para escrever, para dar início aos escritos bíblicos, são retalhos, são fragmentos, são pedacinhos minúsculos, que daquilo eles colocaram em cima da mesa, tirou uma foto e ali emendaram as palavras. Mas a cada dia mais que nós anunciamos a graça, que nós falamos, mais nós vemos que realmente, além do Senhor, que é o Espírito, não existe outro Senhor. Por que não? Aí você me pergunta, por que você fala isso? Por que Beelzebu? Beelzebu é o príncipe do inferno. Engraçado que eu ando para lá, para cá, 24 horas por dia. Vejo o nosso irmão Geraldo, o que mais prega graça que eu tenho conhecimento, irmão Geraldo Moraes. Veja, ele trabalha fora a dedicação pelo Espírito da graça em anunciar a graça, ele tem seu trabalho secular, que se eu não me engano ele é mestre de obra, parece que é dos bons ainda, que eu vejo o vídeo dele, ele trabalhando. Veja, não caiu um martelo no dedo dele, e ele fala isso exatamente desses folclore, desses mitos. Eu estou aqui, sei lá, uns 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos, falando no canal, não sei se já tem tudo isso. Graças a Deus não me cai uma unha. Se eu estou desdenhando, se o irmão Geraldo Moraes está desdenhando, outros que anunciam também que esses Beelzebu, esses demônios, essas coisas são fantasias, são mitos da religião, do paganismo, passariam por acidentes, sei lá, alguma coisa ruim aconteceria. Começa a pensar nisso. Depois que você está na graça, vivendo plenamente no reino de Deus espiritual pela fé, porque nós somos o povo da fé. Aconteceu mais algum acidente com você? Você viu vultos como você via antes? Você anda atormentado? Você anda com medo? Claro que não.
porque você já está no reino de Deus. Quando você glorificar o Pai, quando você dormir, quando esse corpo, esse coração parar, essa carne vai voltar ao pó e o espírito vai reinar eternamente. Então a prova que esses nomes são folclore, são mitos, é a nossa própria vida, que a gente vê que não acontece nada de ruim. Ao nosso redor está se acabando tudo, está tudo caindo. Mas com a gente, com a nossa família, Deus tem provido bênçãos. Seja ela paz, justiça, seja ela harmonia, mas Deus está provendo. Então fica certo que além do nosso Senhor que cuida da gente, não existe outro. Aí você fala assim, não, mas não pode, como que Hitler matou 6 milhões de judeus? Sim, mas ali foi uma maldição contra os judeus. Eles escolheram, porque eles não acreditam no Cristo ressuscitado, morreram 6 milhões. Hitler foi um instrumento na mão de Deus para fazer aquilo. General Tito, no ano 70, quando cercou Jerusalém e matou cerca de 100, 200, Flávio José fala que foi em torno de 1 milhão. Mas vamos colocar, sei lá, milhares de pessoas. Deus usou quem? General Tito e o seu comando para praticar, para fazer o quê? Para derramar sobre os israelitas a sua ira, a sua vingança, o seu juízo. Então essas maldades que você vê, não coloque essas maldades na conta de um ser inventado pela religião. Não, isso não existe. Só há um Senhor, só há um Deus. Quando houve a morte dos primogênitos no Egito, que foi passado sangue nos batentes das portas, o destruidor que matou todos os primogênitos, a não mataram aqueles que estavam protegidos pelo sangue, que era uma figura do sangue do cordeiro. Foi uma figura, foi uma representação análoga ao que viria a acontecer no madeiro sacrifício de Cristo, derramando seu sangue. Destruidor. Veja quem é que atormentava Saul, o espírito enviado por quem? Por quem? Por Deus. Então você acha que quando você vê uma catástrofe, uma desgraça no mundo, um tsunami, você fala, não, isso aí é Beelzebul, o rei dos demônios, o príncipe dos demônios que está fazendo isso. Não é. Não é. É pela desobediência dos seres humanos, pela incredulidade, pela maldita religião que tem há séculos enganado o povo, que tem mantido os filhos e eleitos de Deus cativos. Essa pandemia de 2020, 2021, isso ocorreu em 1918, na gripe espanhola, fechou as sinagogas, as chamadas igrejas, por 90 dias, o ar ficou bom, limpou, voltou a abrir tudo de novo, a imundícia está voltando aí, as mentiras, as papagaiadas, você passa em frente desses alçapões, é um absurdo. Você vê na internet, reteté, unção do telefone. Homens agora inventaram uns cabos de aço que eles descem como se fosse um anjo. Eles estão no tempo dos anjos ainda. Eles estão ainda, como está em Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, lá que fala que o ministério era por anjos. Eles estão no ministério de anjos ainda, por isso que eles estão colhendo, por isso que dentro dessas chamadas igrejas, principalmente as pentecostais, há essas manifestações. Isso é o espírito de engano colocado pelo próprio Deus nesses lugares, porque eles não dão crédito à verdade. Eles não acreditam, eles não creem no que está escrito, no juízo que já ocorreu. Quem era Beelzebul? Quem era Beelzebul? Volto a frisar, se eles excluírem esse vídeo, mais pra frente a gente faz que nem da queda do Lu, não sei o que lá, eu vou inventar outro nome. Vou colocar da queda da estrela da manhã. Também tá assim em algumas versões bíblicas. Ou logo eu faço um vídeo novamente daquilo ali. Que o algoritmo é certeza que esse nome aqui para eles também, eles vão achar escandaloso, vão achar que isso aqui tá colocando pânico, é perigoso eles tirarem também esse vídeo. Era comum no dialeto local usar o nome dado ao Deus, com D minúsculo, de Ekron, como sendo o príncipe dos demônios. Era falado assim, Baal-Zebub, ou mais atualizado nos dias de Jesus, Beelzebul. Acompanhe Lucas capítulo 11, versículo 14. Assim está. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Olha o demônio aqui era mudo. Não sei se pode haver isso. Isso aqui eu acredito que era uma enfermidade. Mas aqui vamos ler. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Imagine um mudo
Como que a pessoa... Manifestado. Sei. Tudo bem. Versículo 15. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, se foi acrescentado ou não, vamos ler o que está escrito, vamos entender o que está escrito. É por Beelzebul. Afinal de contas, quem é Beelzebul? Você coloca no dicionário, olha aqui, quando a gente não tem a mente ativada de Cristo, quando a gente não tem o entendimento da revelação, a gente vai por isso aqui. Você pega o dicionário Almeida, assim está, Beelzebul, senhor das moscas. Até aí, nome do príncipe dos demônios, que é o próprio Satanás. Só que Satanás, nós sabemos que é um adjetivo para quem se opõe, para os opositores. Nos dias de Jesus, quem era o Satanás? Os fariseus, os escribas, os religiosos daqueles dias, eles eram Satanás, porque eles eram os opositores de Jesus de Nazaré. Mas vamos então buscar na história de onde foi tirado esse nome de Beelzebul. Beelzebul. Se Baal-Zebub fosse um deus, com D minúsculo, então teria lutado com o Deus de Elias. Eu vou ler uma historinha aqui para você, para a gente entender quem era, de onde foi tirado esse nome Beelzebul. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 2 ao 17. Vou ler rapidinho para não demorar. Certo dia, Acasias caiu da sacada. Quem era Acasias? Vamos ver aqui. Era um rei. Acasias, Jafé sustenta. 8º rei de Israel, que reinou 2 anos. Então esse Acasias aqui era um rei. Certo dia, o rei Acasias caiu da sacada de seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, Deus com D minúsculo de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Está entendendo a feitiçaria? Naqueles dias, sei lá quantos anos, isso aqui 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, era um deus pagão, um deus que eles acreditavam ser o deus da cidade de Ecrom, com D minúsculo. O mesmo acontece nos que praticam a feitiçaria nos dias de hoje. Eles acreditam em pombagira, em tranca-rua, em Zé Pilantra, Zé Pilintra, Zé Quiquica, Zé Quiroda, pombagira, pomba. Eles acreditam nisso. É a mesma coisa, mesma coisa. O de 4.000 anos atrás, 3.000 anos, está nos dias de hoje. Mesma coisinha. Tanto na feitiçaria quanto nas igrejas, nas chamadas igrejas evangélicas. Tá a mesma coisa. Eles acreditam em mitos, em folclores. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Olha quem era o Deus verdadeiro, Deus com D maiúsculo, o Senhor, que é o Espírito. Quem era o Espírito, o Deus que estava na vida de Elias, o Criador de todas as coisas, o único Senhor. Mas eles, por mito, pela carnalidade, eles buscavam outro Deus, com D minúsculo, um Deus pagão, um Deus da mitologia filisteia. Depois eu vou ler aqui uma notinha que eu peguei no Google, vou ler para você. Versículo 4. Por isso assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Então o anjo mandou uma mensagem o quê? Acaso não tem um Deus, um Senhor verdadeiro em Israel que necessite você buscar um Deus que você acredita ser o Deus Baal-Zebub para te curar? E por esse motivo você não se levantará mais dessa cama. Veja, se esse Baal-Zebub fosse realmente um Senhor, um Deus, pelo menos por ele ser espírito, pelo menos ele entraria em confronto, em combate com o Deus de Elias. Você consegue entender que se houvesse, por mais covarde que ele fosse, mas ele lutaria, porque sendo um Deus, seria espírito. Sei lá, alguma coisa ele faria, mas não fez nada. Versículo 5. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel?
Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama, certamente morrerá. Versículo 7. O rei lhes perguntou, como era o homem que os encontrou e disse isso? Versículo 8. Eles responderam, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita Elias. 9. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Versículo 10. Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e lhe disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial de seus soldados. Você veja bem, por 2 vezes foi o oficial, o comandante, com 50 soldados. Desceu fogo. Então, não tinha ninguém para confrontar esse que mandava esse fogo do céu. Se existisse outro senhor, é o que eu falo, por mais covarde, mais fraco, ele tentaria lutar. Tentaria, sei lá, alguma coisa. O fogo descendo, ele mandava chuva, sei lá. Se existisse, nós sabemos que não existe. Isso daqui era um mito, uma mitologia filisteia. Então o rei enviou um terceiro oficial com os outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. 15. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. 16. Ao chegar, disse ao rei, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. 17. E o rei Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Então, aqui eu vou ler uma notinha. Baal-zebub, o nome deste deus da mitologia filisteia, protetor da cidade de Ecrom e chefe do panteão, significa o senhor das moscas. O seu nome permite a suposição de ter sido um dos nomes de Baal. Pode também ser o mesmo que Beelzebub, um dos nomes primitivos do demônio da religião cristã. Tá vendo? Tem que ter a maldita religião aqui. Você entendeu a historinha dos 50, do capitão e os seus 50, por 2 vezes? Foi lá, desceu fogo do céu? Veja, ele não lutou, ele não confrontou, ele não defendeu os seus que iam adorá-lo. Porque não existe. Isso é uma mitologia. Tá aqui, ó. É Deus, mitologia filisteia. É um grande, tremendo, imenso, imensurável engano, mentira, fraude da religião. Dizer que Beelzebub existe como um Deus, como um ser espiritual do mal, isso é um engano, isso é uma fraude, isso é uma falcatrua. Beelzebub é um folclore, Leviatã, um folclore, Satanás, um adjetivo, diabo, um adjetivo. Só há um Senhor, somente há um Deus e Senhor. É uma infâmia dizer que além do nosso Deus, do nosso Senhor, possa existir outro. Assim disse em Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 8. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. 2. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. 3. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. 4. Por amor de meu servo Jacó,
e de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. 5. Eu sou o Senhor, e não há outro, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. 6. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. 8. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Então, você concorda que só há um Deus, só há um Senhor? Ah, não, mas caiu, os anjos caiu, foi caído. Mas segundo o livro apócrifo de Enoque, foram 200 anjos, segundo ele disse. Mas não caiu nada. Mas segundo ele foi só 200. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Para 200 anjos, se houvesse controlar, ter poder sobre isso? É um engano, é uma mentira, é uma fraude. O nome de Beelzebu, os judeus, nos dias deles, era comum eles falarem esse nome. Tirado do quê? Que literatura, que escritos eles tinham para ler? Os que sentaram na cadeira de Moisés, que foram os fariseus, os escribas, os saduceus. A Torá, o antigo pacto, os escritos de Moisés. É isso que eles tinham em mão. Então, como o rei Acasias, deixa eu ver se o nome dele é esse mesmo aqui. Como o rei Acasias, nos seus dias, ele acreditava e outros acreditavam que existia um Deus com D minúsculo, chamado Baal-Zebub, os fariseus, os saduceus, quem escreveu, que o copista, os escribas que escreveu os livros históricos ali, deu uma atualizada no nome, em vez de colocar você é o príncipe dos, aqui ó, é Lucas, mas alguns deles disseram é por Beelzebu. Então, em vez de ser Baal-Zebub, eles atualizaram para um nome mais simples, Beelzebu. E esse folclore, esse mito, se perpetua até nos dias de hoje, dizendo, e manifesta você, manifesta o chefe do inferno, Beelzebu, aí manifesta, quem é você? Eu sou Beelzebu. Peraí, eu sou o chefe do inferno. Engraçado. Uhum. Só na tenda deles que acontece isso. Aí essa pessoa frequenta outro lugar, não acontece nada. Essa pessoa anda no mercado, vai passear, vai no baile do Alalaô e não acontece nada. Agora entrou lá, sou Beelzebu. Aí o povo fica, é isso que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 em diante. É por esse motivo que Deus envia o espírito do engano, do erro, da mentira. E as pessoas acreditam nisso. Que existe. Nossa, cuidado, hein? Cuidado, vamos para a igreja, que se nós não for para a igreja, o Beelzebu vai pegar nós. Cuidado com o Beelzebu. Não é nada, Beelzebu é Baal-Zebub, era um deus da mitologia filisteia. Era um deus pagão, eles acreditavam em tudo que era coisa. É nos dias de hoje também, é a mesma coisa. Os religiosos acreditam em tudo. Acreditam em vela acesa, acreditam em copo de água ungida, acreditam em vassoura ungida, tijolinho ungido, acreditam em imagens achadas no Rio Paraíba e fica adorando aquilo. O bicho mais fácil de ser manipuladamente é o ser humano. É o animal racional mais fácil de ser manipulado. Um absurdo isso aí, é um absurdo. Amém? Quem era Beelzebu? Era um personagem da mitologia filisteia que os antigos acreditavam ser um deus, Baal-Zebub, e que nos dias de Jesus, segundo o que está escrito, eles passaram de Baal-Zebub para Beelzebu, achando que era o príncipe dos demônios do inferno. Mais um folclore. Amém? Se foi útil, dê um joinha, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos. E se esse vídeo for cancelado ou excluído como foi o outro, tornarei a fazer, aí eu mudo o nome. Em vez de Beelzebu, a gente coloca outro nomezinho lá para ver se consegue passar. Bem, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.